bem? Eu sou Luciene Alves, professora da Rede Municipal de Ensino de Língua Portuguesa. Vocês lembram que na aula 1 nós estávamos lendo o diário Lucimere, Lucimere Braga Silva, lembram? Aquela menininha esperta, que tem uma liderança, que sabe se expressar, está até escrevendo um diário? Pois é, pessoal. Lembro que também eu fiz algumas perguntas, algumas reflexões com vocês. Hoje chegou o dia de corrigirmos as atividades relativas ao que vimos na página de diário, na notícia. Vamos fazer uma pequena revisão e depois corrigimos as atividades, ok? Então, o objetivo de nossa aula hoje é revisar o sentido geral dos textos, rever os textos a partir do contexto social de uma adolescente e também procurar nos ver com papel social, assim como Lucimere. Refletir sobre os próprios sentimentos no período de afastamento social. Esse é o objetivo de Lucimere, em nos ajudar a compreender como é que nos sentimos no período de afastamento social em meio a toda essa pandemia. Isso mesmo, vamos refletir. E responder, sim, responder às atividades propostas. Vamos ver. Nós lemos no diário de Lucimere, na primeira página que lemos do diário dela, do dia 17 de março de 2020, né, conversando com seu velhão, desabafando com seu diário, ela nos confessou que estava muito irritada. E por que será que ela estava tão irritada? Ela tinha planejado um dia de aula ali com a sua turma, né, com as suas colegas, o que é que ela iria fazer na escola. Nós não sabemos, mas ela deixa claro aí no diário que tinha planejado esse dia. Quando de repente o pai dela diz em voz alta que as aulas foram suspensas por tempo indeterminado. E agora? Como ficariam os planos de Lucimere? A irritação dela foi muito grande, gente. Sinceramente, quebrou as expectativas que ela tinha para aquele dia de aula divertido, interessante, né? Foi isso que ocorreu. O pai dela estava lendo uma notícia pelo celular. Essa notícia Lucimere também leu, então ela saiu ali de onde ela estava na mesa, deu um salto, foi correndo para perto do pai dela, pegou o celular e leu a notícia que o pai já acabara de ler. Então ela teve certeza que o pai não estava brincando com ela. Era verdade. As aulas tinham sido suspensas por tempo indeterminado. E aí ela largou o diário e foi falar com as suas amigas. Lá no seu diário, ela colocou a notícia. Por certo, ela pediu ao pai para imprimir, ou imprimiu, e registrou lá no seu diário. Colocou a notícia, colou a notícia, junto ali daquela página de diário, onde ela relatava como tinha sido o seu dia, o acontecimento principal, o que foi que ocorreu, né? Todo aquele aborrecimento que ela teve, registrou no diário e depois colocou a notícia também. Vejam bem, o que era essa notícia? O que continha de tão importante para Lucimere registrar em seu diário? Falava da suspensão das aulas por tempo indeterminado, nas universidades, nas escolas públicas. Isso em todo o estado de Pernambuco. Mas por quê? Por que foi que o governador suspendeu essas aulas? Justamente pela chegada do coronavírus ao nosso estado. Várias cidades já haviam noticiado, percebido que pessoas tinham adoecido pelo coronavírus 19. Logo, a medida foi protetiva. Já imaginaram se as aulas tivessem continuado com toda essa pandemia? Quantas crianças, jovens, adultos, professores, funcionários, enfim, quantas pessoas poderiam ter sido contaminadas nas escolas e levar também a doença para suas casas? Então, essa foi uma medida que nos protegeu, não é verdade? Mas aí eu penso um pouco. Bom, por que Lucimere ficou tão irritada se era para proteção? Se era para resguardar a ela mesma e a sua família? Bom, se vocês também ficaram chateados porque não puderam mais ir à escola, porque tinham que estudar assistindo aula por computador, por celular, pela TV, e que não é a mesma coisa de fato, concordo com vocês. Mas não se preocupe se vocês se identificaram com Lucimere, nem sintam vergonha por isso não. É normal o adolescente pensar em si, pensar em seus sentimentos.
pensar em seus planos, pensar em seu mundo, pensar em sua felicidade. É natural que isso ocorra. Então, se você também se irritou, porque as aulas foram suspensas, fique calmo, fique tranquilo. Lucimere também ficou assim. Vejam que essa notícia, ela vai basicamente repetindo quase que nos parágrafos, depois do primeiro parágrafo, que é a cabeça da notícia, não é? O lead, vai repetindo, reforçando essa questão dessa paralisação das aulas, como para dizer, gente, parou mesmo, é verdade, é decreto, tem que ser cumprido, ok? Então, nós vamos vendo isso na notícia, e aí, essa suspensão de aulas, de instituições, né, na rede pública e privada, perdurou, ainda estão suspensas as aulas, né? Foi um período longo, um período que, de fato, ninguém imaginava que ocorreria dessa forma. Também vimos na notícia a questão da distribuição de kits de alimentação para os estudantes, mesmo no período de afastamento da escola. Para garantir a merenda escolar a muitos estudantes que dela precisam. Essa também foi uma atitude interessante, né? E que também na nossa cidade foi cumprida. Essa foi uma medida inteligente, uma medida realmente que veio para ajudar os estudantes e as suas famílias. Vimos que é muito importante olhar na notícia qual a empresa jornalística que divulgou essa notícia, onde foi divulgada, quando, né? Tudo isso nós vimos que consta na notícia que Lucimere colocou na sua página de diário e que foi publicada pela empresa G1PE, aqui mesmo de Pernambuco, né? E que assim assustou um pouco as pessoas no início, mas que depois nós fomos nos adaptando. Esse é realmente o contexto do que ocorreu. Então, a notícia aqui, vocês veem aqui em azul, o site, não é? Porque ela foi retirada da internet, certo? Uma notícia digital. Tem também a notícia impressa, que é publicada no jornal em papel, né? As gráficas publicam, e que já é uma outra forma de veicular a notícia, de torná-la pública, ok? É muito importante a data, inclusive a data de acesso. Essa notícia foi acessada quando pela internet? No dia 3 de junho de 2020, às 10 horas. São aqueles detalhes da notícia que na primeira aula eu falei para vocês. A hora, a data, a empresa responsável, né? Porque aí nós podemos verificar se é verdade ou se é fake. Olha, quais são as características daquela página diária que a gente leu no início? A página diária de Lucimere. Nós vimos que tem uma linguagem bem pessoal, né? Vai trazer aquela intimidade entre a pessoa que fala, a pessoa que está escrevendo o diário e o próprio diário, que torna-se um amigo íntimo. Então, essa linguagem ela é pessoal, ela é íntima. É escrita em primeira pessoa. Eu estou aborrecida. Eu me irritei, eu mudei de humor, como disse Lucimere. Então, escrita em primeira pessoa. Eu vai predominar nesta escrita. Registra acontecimentos importantes da vida de alguém, daquele que escreve, né? A autora ali, a pessoa que escreve os seus acontecimentos importantes, suas surpresas, seus aborrecimentos. Vai tudo constar lá no diário. Tem data no início, que essa página foi escrita no dia 13 de março de 2020, né? Algo recente, algo desse período que estamos passando. Também tem a saudação. Olá, velhão! Olá, que a saudação poderia ser oi, poderia ser ei, enfim, de acordo com quem escreve. Cada um vai escolher qual a saudação que quer para saudar, para falar, para se dirigir ao seu diário. E velhão foi o nome, ou apelido, ou uma gíria que Lucimere inventou para se comunicar com seu querido diário. Também nós vamos ver que pode ter ou não despedida, isso aí também vai variar um pouco, às vezes consta uma despedida. Tchau, velhão. Fui, velhão. Até breve, até qualquer hora, enfim. Mas, às vezes, como no caso de Lucimere, que estava muito apressada, muito aborrecida, ela apenas disse, vou falar com as minhas amigas. Essa foi a despedida dela para falar com o velhão ali, dizendo que iria tentar comunicar, iria tentar talvez fazer alguma coisa diante de toda aquela chateação que ela estava sentindo.
aquela raiva. E a assinatura também é facultativa, ou seja, você coloca ou não. No caso de Lucimere, ela não colocou, ela estava muito apressada, ela não colocou nem o nome dela lá no fim da página de diário, né, do fim do diálogo que ela teve lá com o diário. Ela deixou essa parte em aberto. Você pode botar o seu próprio nome, ou também você pode inventar um pseudônimo, ali, um apelido, um nome criativo, enfim. Nessa notícia que Lucimere colocou lá no diário, e que de fato foi publicada no Diário Oficial de Pernambuco, né? As pessoas leram, foi muito divulgada no rádio, na TV, essa suspensão das aulas, esse decreto do governador do estado de Pernambuco, nós vimos como é que se organiza uma notícia. Estamos agora revisando, não é? Os dados são em ordem decrescente. Como assim decrescente? Eles começam do mais importante para o menos importante, por isso que a pirâmide está assim invertida. Então, as primeiras informações que são mais relevantes, mais importantes, vão vir no primeiro parágrafo. E o primeiro parágrafo é a cabeça da notícia, ou lead, ou seja, a parte mais importante da notícia. Em seguida virão outras informações, depoimentos, o como e porquê pode vir também no segundo parágrafo em diante, não é? Essas são as partes menos relevantes, que vão formar o corpo da notícia e depois, no final, se for o jornal impresso, nós vamos ter o nome do jornal e a data de publicação. Como no caso da notícia de Lucimere, ela foi do G1 Pernambuco digital, então essa data e o nome do jornal apareceram logo no início, ok? Vejam aqui, bem na prática mesmo, a comprovação de que esses dados, dessa forma de fazer jornalismo, de construir a notícia, de organizá-la, constam na notícia que Lucimere nos trouxe. Vejam bem, aqui está, em primeiro lugar, o título da notícia, certo? Coronavírus, decreto determina suspensão de aulas em todas as instituições de ensino de Pernambuco. Aqui está o título, ele vem uma letra maior, né? E depois vem o subtítulo, que aqui está, menor um pouco, mas também em negrito, lembram? É o subtítulo, título e subtítulo. Tem notícias que não trazem subtítulo. É comum você pegar um jornal, as notícias assim que não são tão de destaque, né, nem são manchete, elas vêm sem subtítulo, isso é normal, viu? Mesmo no jornal digital ou no jornal impresso, alguns preferem tirar o subtítulo. No primeiro parágrafo, esse aqui que vocês estão vendo, nós vamos ter informações que respondem às perguntas: o quê? O que houve? Ou seja, qual foi o fato? Quando ele ocorreu? Onde ocorreu? Com quem? Por quê? Então, tudo isso consta desse primeiro parágrafo. Esse é o modelo norte-americano de se organizar a notícia e que, de fato, é o que prevalece nas notícias que nós temos aqui no Brasil. Vejam bem. A partir da quarta-feira, 18, todas as escolas, universidades e demais estabelecimentos de ensino das redes pública e privada devem suspender o funcionamento. Então, nós vimos aí, a partir de quando foi essa suspensão, né? Quando? O que foi que houve? A suspensão das aulas, esse foi o fato. Onde foi isso aí? No estado de Pernambuco, né? Foi determinado pelo governo de Pernambuco. Por quem? Pelo governo de Pernambuco. E por quê? Por causa da paralisação, aliás, por causa da pandemia, por causa que o vírus chegou ao estado e algumas cidades, de fato, já haviam pessoas que estavam contaminadas e por isso, para que as pessoas pudessem se proteger, as aulas foram paralisadas. Olha, nós vimos na notícia que o decreto do governo de Pernambuco da paralisação das aulas foi publicado no Diário Oficial. Vocês sabem o que é o Diário Oficial? Já ouviram falar nisto? Vejam bem, a partir de uma publicação do Diário Oficial foi gerada essa notícia que acabamos de ler, certo? E para que servem esses diários oficiais? Os diários oficiais são jornais, eles são criados e mantidos, administrados por governos para publicar as literaturas, os atos oficiais da administração pública.
executivo, né? Legislativo e até judiciário. As denominações, aqui nós temos diário oficial, mas esse nome pode mudar de uma região para outra, de um país para outro, enfim. As denominações variam conforme o país. Assim, nos, a denominação é boletim oficial. Em outros, Gazeta Oficial, Jornal da República, e ainda tem outras denominações variando de país para país. Mas é lá que se publicam esses documentos importantes, os decretos, os atos oficiais, para que a população em geral possa ter conhecimento e também são arquivados esses documentos. Então, é muito importante a gente entender um pouquinho, né, o que é um diário oficial, para que ele serve. Qual foi a informação no Diário Oficial de Pernambuco que gerou essa notícia que deixou Lucimere tão apavorada? Vocês sabem, vocês lembram? Acabamos de ler, não foi? A notícia de que houve o quê? A paralisação das aulas, a suspensão das aulas por tempo indeterminado. Isso foi publicado em 17 de março de 2020 e foi através de um decreto do governo estadual, certo? Então, agora que você já entende o que é um diário oficial, você vai também perceber que essa notícia importante foi publicada lá, né? Aliás, o decreto foi publicado lá, e esse decreto tão importante que paralisava as aulas no estado virou notícia no estado inteiro, no estado de Pernambuco inteiro. Vamos ver mais algumas questões relativas a essa notícia, relativa ao que a gente já viu até agora, relativa a essa aula que a gente já viu. Vejam bem. Você já viu com o seu professor como se organiza uma notícia, ok? E viu na primeira aula também. É algo muito importante, é um gênero muito importante que nos deixa informado do que acontece na sociedade. Eu quero que você pense, que eu tenho certeza que você já sabe, que parte da notícia vai trazer as informações mais importantes, mais relevantes. Isso mesmo. O primeiro parágrafo, que é o lead, o cabeça da notícia, né? Vai trazer o que ocorreu, quando, como, o porquê também, porquê, como, quando, onde, enfim. É importante que você identifique nessa notícia o título da notícia e o subtítulo. Lembram? Que a gente viu, já revisei aqui, então você precisa saber onde se localiza o título. Lógico que é o que vem primeiro, o título, não é mesmo? E o subtítulo vem logo abaixo do título. Então também não é difícil de localizar, não é difícil de você identificar, ok? Nós vimos lá o título, só foi colocado aqui, ó, novamente, e aqui o subtítulo, certo? Por que essa palavra está grifada? Será que importância tem essa palavra aí? Vejam bem, nos títulos das notícias, o verbo principal que está ali vai vir no presente, no tempo presente, no presente do indicativo, do modo indicativo, ok? Observe, coronavírus, decreto determina suspensão de aula em todas as instituições de ensino de Pernambuco. Então, determina. Embora esse decreto já tivesse sido publicado, né? Mas o verbo vem no presente, é para trazer atualidade à notícia, para atrair o leitor, dizendo a ele que esse é um fato muito recente. E aí desperta a curiosidade, até sem perceber ou sem saber disso, o leitor ele vai ter mais interesse em ler a notícia. A notícia é atual, ok? Então o verbo no título vai vir sempre no presente. Embora que a notícia possa ser de um fato já ocorrido, mas no título vai vir sempre no presente. Esse é um detalhe muito importante que vocês devem ficar atentos, ok? No corpo da notícia vão aparecer os verbos no passado, mas no título o verbo virá no presente para trazer atualidade, para atrair o leitor. Aqui tem alguns exemplos do Diário Oficial de Pernambuco, da União, enfim. Observe. Diário Oficial da União, Presidência da República. Então, esse aqui, ele é amplo, né? Ele é federal e vai vir também aqui os decretos, as mensagens oficiais, os atos oficiais do governo constarão aqui neste
jornal, neste documento chamado Diário Oficial da União. Aqui do outro lado, nós temos outra página de Diário Oficial do Estado de Pernambuco. Então, justamente foi num destes aqui, numa publicação desta, que o governo do Estado de Pernambuco, né, decretou a paralisação das aulas. Ah, professora, nesse Diário Oficial só entra informações do governo, dos atos do governo, dos decretos? Não, no caso do Diário Oficial de Pernambuco, também pode ter outras publicações particulares, né? Que a pessoa paga para publicar, uma empresa ou algum órgão paga para fazer uma publicação, e também vai ter lá no Diário Oficial a sua informação publicada para os leitores. Aqui está uma propaganda, vamos dizer assim, de publicações particulares no Diário Oficial. Quer dizer, isso é possível também acontecer, certo? Editais, convocações, licenças ambientais, avisos, etc. Podem constar aí dos diários oficiais, sem nenhum problema. Agora, qual foi a informação no Diário Oficial que gerou a notícia? Só para relembrar, foi a informação de que as aulas estavam suspensas por tempo indeterminado, né? Ela foi publicada em 17 de março de 2020, no Diário Oficial, através de um decreto do governo estadual. Vejam como é importante o Diário Oficial, como tem importância para nós, e muitas vezes a gente não tem conhecimento disso, né? Vejam bem essas atividades. No dia 17 de março, Lucimere escreveu no diário dela a respeito de uma situação que a aborreceu muito. E que ligação há entre ela, o que ela escreveu, e a notícia com a mesma data de publicação? No dia 17 de março de 2020, Lucimere ficou aborrecida com a suspensão das aulas por tempo indeterminado. E essa notícia lida e dada à garota por seu pai também foi na mesma data. Ok? Entenderam isso aí? Essa relação que tem, a relação com a data, o acontecimento e o dia em que o seu pai avisou de que essas aulas estariam suspensas. Vocês já viram como se organiza uma notícia, a importância que tem. Vocês viram também que é no primeiro parágrafo que vem as notícias, as informações mais importantes da notícia. Vimos que tem título, subtítulo, né? Que também pode trazer depoimentos de alguém importante e que teve a ver com aquela notícia, ou que tem algo a dizer diretamente relacionado ao fato, como no caso, o presidente da AMUP, da Associação Municipalista de Pernambuco, né, onde os prefeitos são associados a essa AMUP, e ele falou em nome de todos, em nome da associação, falou sobre os kits de merenda que os estudantes iriam receber durante o período da pandemia, durante esse afastamento, né? Isso aqui nós já vimos, já revisamos, todos já sabemos, muito bem. Ok? Também vimos o que é um decreto, né? Uma ordem, uma decisão, uma determinação legal que é emitida por uma autoridade superior, um chefe de Estado, né? No caso como um governador, e que aí é publicado no Diário Oficial. Nós aprendemos, portanto, o que é um decreto. É muito importante a gente ter uma noção mesmo do que é isso. Vejam nessa frase aqui, que foi do presidente da AMUP, se vocês conseguem entender nesse trecho uma palavra destacada e que possa ser substituída por outra com o mesmo valor, sem mudar o sentido do que foi dito. Observe. De acordo com o presidente da AMUP, a medida deve ser adotada pelos municípios com condições financeiras de bancarem a alimentação dos estudantes. A palavra em destaque, que está em negrito, é bancarem. Esta palavra ela pode ser substituída aí por alguma dessas, acertou quem marcou a opção A, sem perder o sentido. Vamos ver. Com condições financeiras de bancarem a alimentação, com condições financeiras de fornecerem a alimentação dos estudantes. Vejamos a outra se daria certo. Com condições financeiras de organizarem a alimentação dos estudantes. Não soa bem, a gente já vê logo que não encaixa. Com condições financeiras de prepararem
a alimentação dos estudantes. Na verdade, esse kit de alimentação são alimentos que podem ser consumidos, que podem ser, vamos dizer assim, por exemplo, o quê? Biscoito, leite em pó, alguns alimentos assim. Então, esses alimentos não seriam preparados pelos municípios, não, eles já viriam ali alimentos, né, consumíveis e outros para preparar por suas mães em casa, por seus familiares. Separarem. Com condições financeiras de separar a alimentação dos estudantes. Não precisa de condições financeiras para preparar alimentos, precisa de condição financeira para fornecê-los. Então, a alternativa A é a correta. Ok, pessoal, então nessa aula nós vimos que as aprendizagens sobre página de diário e notícias são muito importantes, né? Que a gente realmente precisa revisar para entender melhor, responder as questões. Nós vimos a interpretação da notícia relacionando a realidade da adolescente, Lucimere, e também da nossa própria realidade. Além disso, aprendemos o que é o diário oficial e um decreto. Então, vejam bem aí, viu? Vale a pena estudar. Leitura sempre, pessoal. Até a próxima!